Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Flávia Araújo mais uma vez. Hoje estou num cenário diferente, na verdade minha sala tá lá sendo usada pelo meu digníssimo marido Thiago, e aí eu não quero atrapalhá-lo, mas também quero muito trazer o conteúdo para vocês. Então, como eu disse no comecinho desse ano, o importante são os conteúdos dos vídeos que a gente quer compartilhar, então tô aqui no meu espacinho alternativo. Esse cantinho aqui vocês já viram algumas vezes, se você não sabe, é onde a gente guarda alguns materiais da escola, enfim. Mas eu quero muito falar com vocês sobre algo importante, que é a adaptação, o acolhimento das crianças que estão chegando agora, né? Comecinho de ano, muitas meninas que talvez nunca foram para a escola e estão chegando agora, né? Com 2 anos e pouquinho, tem algumas escolas que trabalham com crianças pequenininhas, mas a nossa maioria aí, crianças a partir de 3 anos, que vão experimentar pela primeira vez ter contato com uma professora, ter contato com outras amigas, com uma rotina de aula. Então é muita novidade para a criança, para a mãe, para todo mundo. Então eu quero compartilhar algumas sugestões que eu acredito que funcionam, né, pra gente poder acolher melhor as crianças e as suas famílias. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo e também compartilhar com quem você achar interessante. Pode ser com uma mamãe ou então com alguma colega professora, com alguma colega diretora, porque quanto mais pessoas tiverem acesso ao conteúdo, mais o meu canal chega em outras pessoas e isso ajuda a gente a crescer, tá bom? Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a questão de respeito, né? Respeito à individualidade da aluna e respeito à mãe também. Por muitos anos eu tinha dificuldade em lidar com a figura materna, né? Porque a criança não vem sozinha, ela vem com a família, ela vem com a mãe que tá ali muito ansiosa para poder entender se a criança vai participar da aula, se não vai, como ela vai se comportar. Às vezes são mães que não levaram as crianças ainda para a escola, então tem uma porção de fatores que passam ali, principalmente no coração e na cabecinha da mãe. Então, o quanto mais você conseguir acolher essa mãe, entender quais são as expectativas dela, conversar com ela para saber o histórico da criança, se vai para a escola, se não vai para a escola, se já tentou, se não, como foi, se a mãe acha que a criança vai entrar sozinha, se não acha, se ela está disposta a entrar se for necessário ou se ela prefere não entrar. Então, tem que ser combinado entre as partes. Você tem que deixar a mãe à vontade para que ela se sinta segura com você, porque se você dá abertura para que ela fale um pouquinho sobre a criança, as experiências dela, ela já vai se sentir de cara muito mais à vontade. Assim como é importante a gente respeitar a criança também. Tem crianças que vão entrar logo de cara e vão ficar muito bem, tem criança que vai entrar, vai fazer os primeiros exercícios, depois vai ter necessidade de encontrar a mãe, tem criança que vai ter muito mais curiosidade sobre os objetos, né? Tem criança que vai querer andar pela sala e entender o ambiente, tem criança que vai querer só observar, não vai fazer nada, né? E na outra aula ela vai fazer as atividades. Então é importante também entender como é essa criança e respeitar o tempinho dela, né? Porque não adianta a gente também forçar muito a barra para querer que ela faça as atividades, porque pode ser que ela esteja ali tentando entender o que está acontecendo. Então é muito importante você dar esse espaço para a criança também. Quero falar agora um pouquinho sobre o objeto de apego ou objeto de transição, que a gente fala um pouquinho na pedagogia, né? O objeto de apego, pensa que todo mundo, provavelmente você já teve. Sabe aquele paninho que você gostava de carregar para um lado e para o outro quando você era criancinha, uma chupeta, uma boneca, enfim, algo que você tenha, que a criança, né, tenha muito apego quando é pequenininha, porque tem um motivo, né, de ela querer estar juntinho desse objeto o tempo inteiro. Ela lembra o aconchego da casa dela, o aconchego da mãe, ela traz essa referência, né, ela tem o cheiro da casa, ela tem o cheiro da caminha, enfim. Então, algumas crianças precisam desse objeto, vai ajudar muito se tiver esse objeto, né? Então, eu lembro, inclusive, trazendo aqui pra vocês, lembro de 2 casos. Eu tive uma pequenininha que ela ia fazer 3 anos, ela tinha 2 anos e 9 meses, mais ou menos, que ela tava com muita dificuldade de entrar. E aí eu conversei com a mãe e falei assim, olha, tem alguma boneca que ela goste muito, ou um paninho que ela goste, ela tipo chupeta, perguntei tudo isso. E a mãe falou assim, ah, Flávia, tem uma bonequinha que ela gosta muito, então pode trazer a boneca. Foi dito e feito, gente. Ela entrou com a boneca na sala de aula, ela colocou a boneca do ladinho dela, ela fez as atividades com a boneca e isso levou ali umas
3 semanas, mais ou menos, de ela entrar todos os dias na aula com a bonequinha, fazer tudo com ela, segurar, pôr a mãozinha na cintura com a boneca pendurada e tudo bem. Até que chegou um momento que ela percebeu que a boneca estava atrapalhando e eu falei pra ela, ó, quer deixar ela sentadinha te assistindo enquanto você faz? E ela topou. E aí, depois disso, a gente foi pro outro passo, que era, ela não precisava mais da bonequinha para entrar. Então, às vezes é importante a gente ter esse olhar, sabe? E se você traz essa possibilidade pra mãe, pra família, pra criança, enfim, pode ser que ajude muito. Agora eu vou falar sobre 2 combinados importantes, que são 2 combinados polêmicos, o último mais polêmico ainda do que o primeiro que eu vou falar agora, mas que podem ajudar, né? É um combinado que é muito importante. Na verdade, sim, gente, eu acho que o que tá acima de qualquer coisa, antes até do combinado. Criança na minha sala não fica, a não ser que ela esteja se sentindo à vontade. Então, às vezes a gente fica naquela ansiedade de ficar com a criança até o final da aula, de fazer ela estar ali com a gente, enfim. Mas tem algumas crianças que elas estão tão preocupadas se a mãe está lá fora esperando, que ela não consegue se focar na aula, ela não vai ter nada, gente. Eu sou mãe hoje, tá? E eu posso dizer pra vocês, a gente não tem como a gente competir com a mãe. A mãe é a figura mais importante para a criança, principalmente nessa fase que a gente está conversando aqui, né? Que a gente está falando sobre as crianças pequenininhas até os 3 anos, a partir dos 3. Então, a mãe é muito importante para ela, sempre vai ser a principal referência e ela vai ficar ansiosa para saber se a mãe dela tá lá, principalmente se ela nunca ficou muito tempo longe da mãe, né? Com pessoas que ela não conhece, né? Até ela adquirir um vínculo com a professora. Então, é importante talvez você estabelecer alguns combinados, né? Se é uma menina que de repente já entrou na sala e você percebe que ela fica, eu quero ver a mamãe, você pode combinar com ela, dizer assim, legal, você quer dar uma olhadinha, ver se a mamãe tá lá fora? Tá bom. Então você vai sair, dá um beijinho na mamãe, um abraço bem forte e volta aqui pra dentro, né? Então faz esse combinado com ela, né? E aos pouquinhos, essa quantidade de vezes que ela vai saindo vai diminuir, né? Você vai conseguir trazer, ela vai se interessar muito mais pelas atividades, ela vai perceber, não, eu saí uma vez, saí 2 vezes, eu vi que minha mãe tá lá fora, tudo bem, então ela está lá fora, ela vai me esperar, né? Então façam esse combinado com a criança, porque ela também é capaz de entender e é capaz de seguir. E o último, como eu falei pra vocês, que é o mais polêmico de todos, que sempre que eu falo sobre, existem muitas discussões, apontamentos, enfim. E claro, gente, tudo é caso a caso e é muito importante que as coisas funcionam pra mim desta maneira, pra vocês pode funcionar de outra. Mas pra mim funciona muito quando eu permito que a mãe entre na sala de aula, principalmente nessa fase de adaptação, né? Nessa fase em que a mãe, acima de qualquer coisa, precisa confiar em mim, precisa estabelecer um vínculo comigo. Ela precisa saber quem eu sou, o que eu estou oferecendo para a filha dela ou para o filho dela em sala de aula, né? Ela precisa ver, ela precisa entender o que acontece dentro da minha sala. E aí, quando eu tenho uma mãe que entende o que acontece, que vê o que está acontecendo, que vê como eu conduzo a minha aula, ela se sente muito mais tranquila de aos poucos não estar mais lá. E a mãe, automaticamente se sentindo segura, a criança também vai estar, né? Então, assim, nesse comecinho, se eu percebo que tem uma criança que realmente precisa muito da mãe, eu mesma falo, mãe, você quer entrar com ela um pouquinho? Não tem problema. Você fica sentadinha, só que é muito, muito, muito importante que a gente estabeleça, acima de qualquer coisa, limites, ou seja, que você, na verdade, oriente essa mãe, né? Que você diga, olha, então você entra, fica sentadinha, observa, né? Não precisa ficar conversando com ela. Se ela ir até você, também não precisa negar a sua filha, né? Se ela precisar do seu colo, tudo bem. Se ela quiser ficar no seu colo, tudo bem também, porque pode ser que ela precise observar primeiro, assim como você, né? E aos pouquinhos ela vem. O que ela tiver interesse de fazer, ela faz, né? Se ela quiser voltar para o seu colo, tudo bem. E então é conduzir, é dizer qual é a função dessa mãe dentro da sala de aula, né? Para que ela entenda por que ela está lá. E aí sim, a gente delimita algumas questões, né? E aos pouquinhos, a mãe não vai mais precisar estar, né? E depois a gente vai fazendo combinados com a mãe também, né? E diz, olha, vamos tentar entrar sem você hoje, nem que ela fique... Porque ela já me conhece, então vamos supor que é uma criança que ela já está frequentando a aula por 1 mês,
e você percebeu que ela já tá se sentindo à vontade com você, né? Então, um mês ela já veio pelo menos aí em 2, 4, 6, 8 aulas. Então, na próxima aula, vamos tentar entrar sem você para ver se ela vai, né? E nem que ela fique 20 minutos, 15 minutos, aí a gente faz o combinado de ela ver você aqui fora e ver que você tá esperando e aí ela entra, né? E é muito importante a gente saber que podem haver regressões, tá? Em qualquer momento, se na rotina de uma criança pequena algo muda, ela pode regredir. Então, assim, às vezes acontece muito de, por exemplo, é sempre a mãe que traz, aí um dia é o pai que vai trazer, a criança não quer entrar na sala. Ou é a vovó que vai trazer, a criança não quer entrar na sala. Ou, por exemplo, a gente sabe, emendas de feriados, férias, enfim, a criança fica muito tempo em casa com a mamãe, com o papai e tal, vai voltar pra rotina? Ai, não, gente, prefiro 1000 vezes ficar com a minha mãe, não é verdade? Então, isso vai mexer também, tá? Mas acima de qualquer coisa, gente, eu sempre costumo dizer para todo mundo, para quem eu atendo, para os meus clientes, minhas mamães, minhas alunas, minhas professoras, que alinhar as expectativas é o que faz a diferença, né? Então, é a gente conversar com essa mãe que tá ansiosa pela filha fazer a aula e dizer para ela que, olha, ela tem um processo de adaptação, ela não vai chegar aqui e vai entrar de uma vez, né? Algumas crianças isso acontece, algumas crianças não. E tudo bem, né? Porque ela precisa sim conhecer onde ela está, conhecer o ambiente, saber o que ela está fazendo e confiar na professora, né? Que aí é um trabalho em conjunto mesmo, que a gente precisa da maternidade, né, da mãe e da professora juntas para que as coisas aconteçam muito bem. Tá bom? E é isso, gente. Espero que contribua com vocês, que essas diquinhas funcionem. E me conta um pouquinho como é que vocês costumam proceder nas adaptações das crianças de vocês, o que já deu certo, o que não deu. Porque aí todo mundo ganha com isso, né? Às vezes o que funciona pra você não funciona pra mim, às vezes o que funciona pra mim não funciona pra você, mas a gente pode trocar. Combinado? Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.